para conversarmos com os campeões da Distrital de Futebol de Braga. Hoje, coube-nos a honra de receber o campeão mor, o campeão da Pro Nacional da Associação de Futebol de Braga, Duarte Nuno, treinador do Grupo Esportivo de Joane. Desde já agradeço a disponibilidade por estar presente na Rádio Inquieta. Desde já também parabéns, porque a Rádio Inquieta tem um orgulho enorme em receber os campeões. Que ser campeão não é uma coisa fácil, embora pareça ao fim do campeonato. Provavelmente deves estar lembrado de muitas diabruras que passaram por estas semanas e meses que foi de trabalho árduo no Grupo Esportivo de Joane. Mas eu vou começar por uma frase muito simpática que Rubem Amorim, que é o treinador que está na moda, até porque foi campeão de Portugal, costumava dizer: e se correr bem? Duarte Nuno. Antes de mais, agradecer o convite novamente. É sempre um gosto estar aqui com pessoas que gosto muito e que percebem muito de futebol. É verdade, isso correu bem e correu. Foi um ano que ainda não acabou, é certo, mas foi um ano que superou todas as expectativas, se calhar, dos possíveis sonhos que uma pessoa podia ter. Nós fomos muito competentes desde o início até ao fim. Foi um conjugar de fatores entre adeptos, direção, jogadores, treinador. Foi tudo imbuídos num espírito de um sonho, e conseguimos esse sonho. Duarte, claro que uma subida de divisão é trabalho de muita gente, desde técnicos a jogadores, a estrutura, mas no princípio da época, um treinador que vinha do Santo Estevão, que vinha da primeira divisão regional, é verdade que subiste de divisão a época passada, a aposta no Duarte Nuno põe-se de lado no adepto anónimo, não é surpreendente? Sim, eu tenho noção disso e felizmente o Meira teve a coragem de me contratar. Achou que eu era a pessoa certa, e devo-lhe muito por isso. Agora é normal, e eu próprio, não é? Se estivesse de fora, o que é que aquele treinador vai lá fazer, não é? É preciso experiência. Felizmente, eu como jogador tenho muitos anos de experiência de pró-nacional, mas era normal, e é normal os comentários que havia no início. Felizmente as coisas correram bem, nós provamos que temos capacidade, agora é dar continuidade. Mas eu não quero a opinião do adepto que vê um treinador que é do Santo Estevão, da primeira divisão em Pro Joane. Eu quero o comentário do Duarte Nuno. Como é que tu olhaste para um projeto arriscado, ousado, motivador, como é evidente, mas que estás numa divisão em que a competição é completamente diferente e vais para uma divisão que tens que dar uma resposta positiva, em que queres dar uma resposta positiva? Como é que foi o trabalhar dia a dia com o objetivo, porque tu queres subir de divisão, tu vais para o Joane para mostrares que tens qualidade e que a tua aposta não foi uma aposta falhada. Como é que foi o lidar dia a dia com provavelmente alguma desconfiança notória e normal, porque o futebol hoje em dia vive muito daquilo que é aquilo que tu apresentas antes, e tu antes tinhas tido, é verdade, uma subida de divisão, mas como é que tu lidaste com esta situação? A minha vida, enquanto jogador, enquanto pessoa, foi sempre a superar algumas expectativas que tiveram sobre mim. Eu sempre quando inicio um projeto, um objetivo, ou seja, quando iniciei a carreira de treinador, isto na formação, eu tentei me preparar ao máximo para que, se a oportunidade surgisse, eu estivesse lá e pudesse agarrar. Agora, se ia correr bem ou não, o trabalho e o futuro, aí o ia dizer. É normal que a diferença, apesar de o Santo Estevão estar muito, muito bem organizado, mas a diferença de divisão para a Pro Nacional é uma diferença brutal. Agora, havia aquela desconfiança, mesmo eu próprio
sentia-me um bocado desconfiado. Um campeonato diferente, adversários diferentes. Se ia estar preparado para a exigência, não é? Na pré-época senti que até pudesse haver ali alguma desconfiança, mas a mensagem que eu fui passando ao grupo e aquilo que eu fui dizendo, que o processo do trabalho ia ser crescendo e a resposta que nós íamos dar no início da época ia ser positiva, e para eles acreditarem na mensagem um bocadinho e no processo. E eles foram acreditando e o que é certo é que tivemos só uma derrota no campeonato, e essa é por minha inteira culpa, isso assumo inteiramente, e disse-lhes e passei a mensagem que a única derrota que nós tivemos até hoje foi por minha culpa. Se calhar não preparei tão bem aquele jogo, também houve mérito do adversário, como é óbvio, não é? Não tirando o demérito ao Célio, mas foi uma época, se calhar, que não estava dentro das expectativas, nem minhas, nem se calhar de muita gente de Joane e à volta do futebol. Acreditavas na tua competência, acreditavas no teu plantel, olhavas para os adversários, Maria da Fonte, Vieira, Oliveirense, adversários que eram poderosos. Em que momento é que tu começaste a acreditar que claramente o Joane poderia ser o vencedor desta divisão? Nós fomos dando resposta. Os primeiros jogos nós tivemos jogos muito difíceis. Tivemos Oliveirense, Maria da Fonte, Santa Maria, tudo ali nos primeiros jogos, Cabreiros fora, que é um campo muito difícil. Nós fomos dando sempre algumas respostas positivas. É certo que houve ali uma fase que nós tivemos 4 empates e houve ali uma desconfiança, mas eu sempre disse que os empates aliados com vitórias eram sempre pontos positivos. Mas há um momento-chave, na minha opinião, que é o jogo com o Ponte a seguir à paragem do Natal, vindo de uma derrota. O jogo em si, nós entramos muito fortes, entramos bem. Há uma expulsão para o lado do Ponte. Nós tentámos, com mais um homem, o Ponte teve a capacidade de se organizar e defender bem. Há uma expulsão para o nosso lado, ficámos iguais em número de atletas. O jogo ficou equilibrado, depois há uma expulsão para o nosso lado. Ou seja, ficámos com menos um atleta. E a resposta que eles deram, o acreditar e o golo da forma como surgiu, foi ali o catapultar de dizer assim: nós estamos cá e queremos muito. E depois surgiu o Oliveirense em casa e o Maria da Fonte fora, e aí demos a resposta porque falava-se, já se dizia que o Maria se ganhasse ao Joane ia fazer um passeio pelo campeonato, e nós, entre nós, dissemos, então mais vale não ir. O clube não gasta dinheiro em viagem, não gasta dinheiro em almoço, não gasta dinheiro em nada. Mas a multa de falta de comparência, se calhar, ia prejudicar. E demos uma resposta cabal das nossas capacidades. E depois há a situação do Forjões. Ou seja, nós tivemos sempre incidências e que nos fez crescer muito, e uma equipa que passa 2 meses de uma decisão que não é culpa nossa, que fique bem claro, que não é culpa nossa, certo? Ou seja, foi um erro do árbitro que acontece, não é? E depois, se calhar, foi o orgulho de não querer continuar o jogo. E passamos 2 meses de uma decisão para ser decidido na parte final. E tivemos 2 meses lidares com os jogadores, constante, a dizer, já saiu, o que é que se vai resolver? Na incerteza e na expectativa. O pensamento deles, e gerir o pensamento deles durante a semana de trabalho, porque normalmente as decisões é só à quinta-feira que saem os castigos, e depois é a sexta-feira que dizem alguma coisa, não é? Ou seja, uma semana já passa, depois a seguir outra, depois a seguir outra. 2 meses, e nesse aspecto eu tenho que referenciar
outra vez o Meira, que teve um trabalho excepcional na gestão desse processo, porque aquilo que nós dissemos, ele está lá para resolver essas situações, nós só temos que nos focar em jogar. E foi um bocadinho por aí. Agarrámos-nos todos e levámos as coisas até ao fim, que foi difícil, mas são muitas situações que uma pessoa tem que gerir como treinador e aquela situação vindo da primeira divisão, e mesmo para mim que nunca me tinha ocorrido uma situação igual, tivemos a capacidade de nós todos, nós, equipa técnica, direção de jogadores, de saber lidar bem com isso. Não admites que alguém ponha em causa a superioridade de um Joana que só perdeu uma vez e com uma defesa que eu diria que quase que imbatível? Não, realmente acho que vai ficar para a história. Eu já dei-me ao trabalho de analisar os últimos anos da Pro Nacional nestes moldes e estamos de longe a ser a melhor defesa e podemos, se calhar, atingir um marco histórico sendo a equipa que atingiu o maior número de pontos da história da Pro Nacional. Enche-me de orgulho. Acho que os jogadores também têm que se sentir orgulhosos por aquilo que fizeram. E depois há outro pormenor, nós também podemos ganhar a taça de fair play, ou seja, a equipa que nestes jogos todos teve menos amarelos que e se menos... portou melhor. O ano passado ganhou o Uninense. E mais outra situação que na Pro Nacional uma pessoa tem que gerir, que este ano o quinto amarelo dava castigo. Isso do próximo ano já lá vamos, será outro campeonato, serão outros adversários, serão outras dificuldades, mas focámos-nos muito mais nesta época. Como é que o Duarte Nuno dorme? Treinador o ano passado campeão, treinador esta época campeão, como é que tu dormes? Felizmente durmo bem, mas também tive algumas noites de... Porque está trabalho. E a minha família, e a minha esposa e os meus filhos também pagam um bocadinho por isso. Sou muito obcecado com aquilo que posso melhorar e que tenho que melhorar. Isto de 2 anos seguidos a ser campeão, a exigência que dá, é preciso muito sacrifício. E se calhar alguns dias de noites de insónias a preparar treinos, a ver jogos, é um bocadinho por aí. Duarte, temos imenso respeito pelo Santo Estevão, claramente que o temos, mas o Santo Estevão não subindo da divisão poderíamos considerar um caso normal, uma equipa que tinha estado parado muitos anos, que foi reativada, um clube que normalmente não está nas divisões superiores, portanto a subida de divisão é um marco importante. Mas no Joana é quase que uma obrigatoriedade, sentias que o Joana precisava de subir de divisão. Tem andado nos últimos anos sempre nos calcanhares das equipas que sobem. Tu sentiste que no Joana, o Joana que eu diria que um monstro adormecido, uma equipa que com os pergaminhos muito, muito grandes, com um historial enorme, equipa que já passou por nacionais e que era preciso dar o salto para os nacionais. Isto em termos de comparação é sempre, eu tenho um orgulho muito do trajeto que fiz. Aquilo que eu fiz em Santo Estevão e com os jogadores e com a direção é impagável. Isto, treinar jogadores que não recebem dá muito trabalho. Exigir deles o compromisso dá muito trabalho. São situações diferentes e estou-lhes eternamente agradecido por aquilo que eles fizeram por mim. Sinto que os valorizei também, mas aquilo que eles fizeram por mim, eu estou mais agradecido do que eles fizeram ou do que eu fiz por eles. Agora, pegando nas palavras que disse, o Joana é mesmo um monstro adormecido. É um clube que traz uma massa adepta a todos os jogos, que transborda ali uma energia para dentro do campo fora do normal. Eu acho que não deve haver um jogador aqui nas redondezas que não gostasse de jogar no Joana.
dá um prazer enorme ver uma bancada cheia, a gritar e a puxar pelos jogadores. E a exigência, como é óbvio, não é? É muito maior. E o gosto e o prazer de ter sido campeão lá e depois também já ter ganho a taça como jogador é um feito e sinto-me, eu acho que ainda não me caiu um bocadinho a ficha daquilo que fiz, se calhar daqui a algum tempo é que vou ter a realidade daquilo que consegui fazer. Ainda falta mais um jogo, vais ter que o fazer, provavelmente para a consagração, mas já estás a olhar para a próxima época. Há eleições, aquilo que me disseram é que gostavam que continuassem, que eu continuasse no Joano. Eu também tenho esse gosto em continuar, como é óbvio. Como eu disse, tenho um objetivo e disse à minha esposa e pronto, 5, 6 anos para ver se tenho capacidade para chegar a um patamar superior. Sempre que os pés bem assentos no chão, não dando um passo maior que a perna. Quero, e ao entrar lá também quero fazer um bom trabalho, como é óbvio. Estamos a estudar isso, agora acabamos de ser campeão e ainda estamos ali na ressaca. Esta semana já vai dar para analisar algumas coisas, para definir algumas situações e depois a partir daí... Campeonatos diferentes. O Pro Nacional não tem nada a ver com o Campeonato de Portugal, mas a tua experiência no futebol, temos um Joano em condições para entrar neste Campeonato de Portugal sem problemas? Eu acho que sim. Temos adeptos, temos os jogadores o grupo de jogadores que são importantes, temos a direção que também, em princípio, vai continuar, que também é estável, tem tudo para dar certo. Agora, é preciso também sorte, é preciso trabalho e, se calhar, o dobro do trabalho que foi esta época. Temos que nos preparar bem e depois é importante perceber que nós acabamos a época a 15 a 6 de junho e praticamente 2, 3 semanas já estamos a treinar outra vez. Ou seja, temos que acelerar muitos processos, temos que definir muitas coisas rápido e temos que ser assertivos, porque o Joano também não é um clube para gastar muito dinheiro e chegar aqui e escolher A, B, C, D e está feito. Ou seja, temos que ser assertivos naquilo que queremos para ser uma época bem conseguida como foi a última. Facilitou a tarefa de o Joano, já há algumas semanas atrás, perspectivava a subida da divisão, por isso já fomos alinhavando algumas coisas para a próxima época. Nós, como treinadores, eu acho que não há nenhum treinador que não pense assim. Nós temos uma ideia e vamos fazendo alguns apontamentos de alguns jogadores, como é óbvio, uns possíveis, outros impossíveis, mas temos alguma ideia daquilo que nós queremos, como é óbvio. Agora, como disse, ainda não está nada definido. Primeiro, definir o campeonato, definir as renovações que queremos e depois aí partir com assertividade para as contratações que vão ser muito importantes no próximo ano. E o treinador, como é que está? Sente-se que este passo que foi dado com a subida da divisão poderá trazer, se calhar, mais focos no Duarte Nunes? Eu costumo dizer que sou um treinador muito low profile, eu não gosto muito de dar nas vistas, sou muito tranquilo, gosto de conversar com toda a gente. O estrelato eu passo para os jogadores, eles merecem, eles é que trabalham, tudo bem que eu também tenho a minha cota à parte, mas sou muito low profile e o que tiver que acontecer, acontecerá. Agora, sinto-me lisonjeado, não é? Porque não é normal ser um campeão de primeira divisão e a seguir no ano de estreia ser campeão da Pro Nacional. Toda a gente fica admirada, mas no dia a seguir é sol na mesma ou chuva na mesma, portanto é tranquilo na mesma. Já falaste atrás que um dos problemas que tiveste na época foi aquela incerteza do jogo de Forjães. Andaste muito tempo para saber se estavas em primeiro com 1 ponto, se estavas em segundo com 1 ponto a menos, se poderias contabilizar os 3 pontos que achavas justo ou não. Mas qual é o momento mais importante da época em que tu sentes claramente que a equipa disse presente?
É aquele momento, aquela passagem de Natal entre Ponte, Oliveira e Maria, foi muito importante. E o Maria, não é? O Ponte, como eu disse, pelas incidências de jogo e por vir de uma derrota e depois a seguir o Oliveira, um jogo dificílimo que eles queriam dar a resposta, pela resposta que nós demos no primeiro jogo. Queriam vir à nossa casa e mostrar que eles sim eram candidatos assumidos à subida. Nós tivemos a resposta que tivemos e depois o Maria, um jogo difícil contra uma grande equipa e o Diogo trabalhou muito bem esta época. Nós acabámos por ter a felicidade de ser mais competentes e mais consistentes ao longo da época e chegámos lá e provámos que queríamos aquele lugar. E isso foi uma resposta que demos para toda a gente. Sem dúvida, esses 3 jogos, esse ponto de viragem foi sem dúvida Alberto, como é que foi lidar durante a época com o estatuto de candidato à subida da divisão? Mais no final do campeonato, estavas em primeiro, como é que foi, os adversários como é que reagiam? Sentias que o adversário estava mais moralizado por jogar contra o Joano porque era o primeiro? As dificuldades que o adversário apresentava eram também, se calhar, algum receio porque vêm aí os que são os melhores e nós vamos ter poucas hipóteses. Como é que tu lidaste com essa situação e como é que o adversário olhava para vocês? Houve jogos que as próprias equipas alteraram o sistema e o modelo de jogo em função daquilo que nós apresentávamos dentro do campo. Felizmente, nós temos sempre algumas ideias daquilo que o adversário pode apresentar e aquilo que nós podemos condicionar. E é sempre muito difícil. Há sempre um bocadinho extra, quem vai em primeiro, quem joga contra o primeiro, há sempre um bocadinho extra do adversário, até mesmo para mostrar. E eu já estive dentro do campo e é o que é a realidade. Temos que saber lidar com ela. É aquilo que eu passava a mensagem para os meus atletas. Se nós queremos estar no lugar onde estamos, temos que saber lidar com essa responsabilidade do adversário querer nos ganhar, querer nos tirar não é? Se calhar ser a próxima equipa, e principalmente naquela fase que nós não tivemos derrota nenhuma, ser a primeira equipa a nos ganhar-nos. E nós temos que saber lidar com isso constantemente, todas as semanas. E dava-lhes essa responsabilidade, mas nos dava a responsabilidade toda do jogo, ou seja, dava-lhes o prazer de saber lidar com isso e para entrar dentro do campo e saber que tínhamos que correr sempre mais um bocadinho do que os adversários. Se nós corrêssemos mais um bocado com o adversário, estávamos mais perto de ganhar o jogo. Neste campeonato em que tens equipas de muita qualidade, parece-te que houve algumas que falharam um pouco aquilo que seriam, não os seus objetivos, mas aquilo que nós por fora analisávamos que eles podiam ter feito. Eu estou a falar concretamente entre o Ponte e o próprio Vieira, que foram equipas que perderam a pedalada muito cedo. Este campeonato competitivo, já fomos dizendo, entre o Maria da Fonte, o Oliveirense, o João, não te parece que quer Ponte, quer Vieira e Santa Maria poderiam ter feito mais um bocadinho? Sim, analisando, eu fiz uma análise da primeira volta e depois da segunda volta e houve equipas que estavam na primeira volta muito melhor e depois na segunda volta não tiveram a pontuação ajustada com a primeira. E é muito importante, é aquilo que eu disse, aquela passagem de Natal é muito importante as equipas, porque a segunda volta já toda a gente se conhece e é muito mais difícil jogar do que a primeira. E ali, pronto, a questão do ponto teve muito bem e depois sei que se passou ali alguns problemas em questões de internas. Não sei os pormenores ao certo, mas isso... É porque estamos a falar da equipa que o ano passado foi convidada para subir divisão e não aceitou, ficou em segundo. Houve ali uma redução também, mas tinha um plantel, e vou já dizer, e eu e o Bruno trabalham muito bem as equipas, um estilo diferente do ano passado, com o Mr. Zé,
Acho que faltou, se calhar, ali, uma solução à frente que lhes pudesse garantir ali alguns golos, mas eles praticavam bom futebol. A situação do Vieira foi uma situação anormal, muito sinceramente. Aquilo que se passou, aquela série de jogos sem ganhar, a seguir ao nosso jogo, que nós tivemos lá, estávamos a 7 pontos de distância, e eles a partir daí tiveram uma série de jogos sem ganhar. Não sei se foi fruto também de alguns jogadores que estão na seleção ou não. O que é certo que nós também tivemos jogadores e tivemos que os saber gerir, é importante essa parte também para o treinador, que também foi uma experiência nova para mim. O Santa Maria, se calhar das melhores equipas também a praticar futebol, com avançado de renome. Goleador que faz a diferença. Escusa de ser apresentado. Também um início muito intermitente, depois com a mudança de treinador foi trilhando o seu caminho e agora está nas meias finais da taça. O Prado, uma excelente equipa, o Mr. Miguel pratica ali um bom futebol com uma equipa experiente. Nesta última fase, se calhar a pensar também um bocadinho na taça, gerou ali a equipa e perdeu ali um outro jogo em que podia até, com a perca de pontos do Maria, do Oliveira, chegar até mais perto. Depois tivemos ali o Maria e o Oliveira, que tiveram sempre ali a coçar-nos os calcanhares, e nós a coçá-los a eles, que eles também estiveram em primeiro, e acho que foi uma luta ali a 3, saudável, muito competitiva, e eles com 2 treinadores bem conhecidos e com um plantel recheado, e acho que foi dos campeonatos mais competitivos, e aquilo que eu disse, que analisei, só houve 2 equipas que nós olhando o bairro e mesmo assim o bairro ainda teve ali uma fase que podia acreditar, mas só o Amares é que foi logo posto foi posto de lado, e toda a gente podia perder pontos com toda a gente, e o número de pontos conquistados, e vendo ali, e só começou a quebrar muito mais perto do final do que há muitos anos atrás, que chega ali a dezembro, já começa a quebrar e a meio da tabela já começa a haver uma distância, e este ano não. Houve ali uma diferença pontual, porque houve ali uma fase, se nós perdêssemos pontos ou empatássemos ali, o Prado, o Santa Maria, aproximava-se muito lá em cima. Duarte, estamos a chegar ao fim da nossa conversa, meio a brincar, meio a sério. O ano passado campeão pelo Santo Estevão, sobes 2 divisões, este ano campeão pelo Joana. Eu diria que não deverias ficar lá, mas vais ficar. Não deverias ficar lá, irias para a Liga 3, vais chegar até onde? Eu tenho, como todo jogador que é novo, no início da carreira tem sempre ambições, não é? É aquilo que eu digo, eu tenho os pés bem assentes na terra, não ando aqui no futebol há 2 dias, é preciso muita ajuda, é preciso muita sorte para chegar a um patamar profissional. A competência só não chega? Vê-se muitos bons treinadores nestes níveis, e é preciso, eu não sou treinador, até posso subir como adjunto de alguma coisa, mas tem que ser uma coisa muito bem sustentada e segura, porque tenho 2 filhos, tenho uma mulher e não quero abdicar do certo pelo incerto. Que é coisa muito mais importante que o futebol, exatamente, embora o futebol faça parte das nossas vidas. Exatamente. Mas Duarte Nuno, agradeço-te a disponibilidade com a Rádio Quieta. A razão por estares aqui é uma razão nobre. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho feito, e eu vou alargar a época passada, e esperemos nas épocas futuras, porque quem trabalha bem o merece. Muito obrigado. Um gosto, eu é que agradeço.